Esportivo está no ar! Mais uma edição do programa. Bem-vindo, bem-vinda, boa noite para você. Hoje, mais um papo de torcedor. Estamos com esse quadro aqui no nosso programa. Já tivemos aqui corintiano, gremista, flamenguista. E hoje é dia de Internacional. Alô, torcida colorada! Mas antes de apresentar o meu convidado, vou novamente cumprimentar você que me assiste aí do outro lado da telinha. Boa noite para você. Seja bem-vindo ao programa 41 já, edição 41 do Correio Esportivo. E antes de apresentar o convidado, vamos aqui parabenizar os goleiros. Você sabia que ontem, 26 de abril, foi o dia do goleiro? Temos aí, né, grandes nomes do Brasil que já teve diversos destaques na posição. A gente tem Tafarel, tem Dida, tem Rogério Ceni, tem o Marcão do Palmeiras, né? Tem o Fábio que tá no Fluminense, o eterno Fábio, Jefferson do Botafogo, tivemos Manga, tivemos Barbosa do Vasco, enfim... Tantos nomes na posição, fica o registro, fica a homenagem aos nossos goleiros. Sejam muito famosos, sejam os goleiros aí de Laranjeiras do Sul do Paraná. Parabéns para você pelo dia de ontem, 26 de abril, o dia do goleiro. Vamos começar o programa de hoje então. Eu recebo o Lucas, o torcedor do Colorado. Lucas, bem-vindo ao programa, muito obrigado. Cara. Obrigado pela oportunidade, né, de falar sobre o Inter e tal, né, representar o Inter. Sim. E estamos aqui. Legal, cara. Obrigado por ter também aceitado o convite, né? Vim representar a torcida colorada nesse Correio Esportivo. Então, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Vamos começar, então, esse bate-papo. Lucas, quando é que começou o seu amor pelo Internacional, cara? Assim, qual é a sua primeira memória como torcedor? Cara, como torcedor mesmo, foi algo mais recente, né? Como eu vim de Curitiba e tal, eu tinha muita influência do próprio Coxa, do Atlético Paranaense e tal, ou você escolhia um dos lados. E minha família era mais da parte do Curitiba, né? Tirando o meu avô. Meu avô, ele tinha até o adesivinho no carro dele do Inter. Eu comecei a me interessar pelo Inter ali, né? Dar uma olhada assim, opa, que time que é esse e tal. E nisso, cara, minha infância inteira foi Curitiba, assim, por mais que eu não era muito de futebol, né? Eu era mais da parte de carro, tal, automobilismo em si. E daí eu comecei a prestar atenção melhor no que era o Internacional, um pouco antes de vir para cá, né? Que daí eu comecei mesmo a procurar o que é saber do futebol, o que são os jogos, e eu me identifiquei muito com a história do Inter, né? Eu abracei a história do Inter. E vindo mais, assim, aqui mesmo, aqui em Laranjeiras do Sul, eu estando aqui, eu falei, não, eu sou um colorado agora, eu torço pro Inter e foi isso. Assumiu essa influência, assumi, sim. Legal, cara. Fora que também a minha mãe é gremista, né? Então já tinha essa rivalidade. Quando tinha o jogo do Curitiba, já havia essa rivalidade, né? Daí eu falei assim, não, vou virar do Inter pra dar uma cutucada maior. Cara, é a mesma história de quando a gremista Amanda teve aqui. Ela falou que lá no caso é o contrário. O pai dela é o Colorado, ela é gremista e ela resolveu ser grêmio até pra cutucar o pai ali, ter essa rivalidade. No seu caso, na sua família, é a mesma coisa, né? Só que a tua mãe. A tua mãe é gremista, você resolveu ser Inter pra viver aquela rivalidade ali dentro de casa. E daí meu padrasto também colorado, né? Colorado roxo, colorado forte. Ele que acompanha foi o que mais incentivou, mas incentivou mesmo a eu torcer pro Inter, me fez criar gosto mesmo pelo time, assim, e abraçar mesmo e falar, não, o Inter agora é quase parte da minha vida. Sim. Então você teve, digamos, a oportunidade ali de ser um coxa branca, né? Você teve a influência da mãe que é gremista, mas teve também ali pelo padrasto e o avô essa oportunidade de conhecer o Internacional, né? Foi o lado que ganhou seu coração. Foi o lado que ganhou mais meu coração, e na época ainda o Inter, né? Era um time que era bom, né? Sim. Não dizendo que é ruim, cara, mas a fase, né? A fase, tá bem ruim. Falar a fase, né? Mas ainda não deixo de ser colorado e pode acontecer o que aconteça hoje, eu posso
tenho convicção, né, de falar, eu sou colorado. Sim. E não vai me fazer nada, vai fazer eu me separar do time. Não, e você tá certo, né? O torcedor raiz, o verdadeiro torcedor, cara, ele escolhe, alguns são escolhidos pelo clube e até morrer, né? O verdadeiro torcedor não muda de time. E é isso daí. Então, você tá certo. Legal, cara. E você, então, nasceu em Curitiba, veio pra Laranjeiras com qual idade, que ano, cara, mais ou menos? Na época, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, assim. Foi em 2017 pra 18, assim, sabe? Então, você teve a influência, então, pelo padrasto e avô pra ser colorado e isso. Foi aí, então, esses 14 anos recebendo essa influência em Curitiba ainda. Em Curitiba ainda, só que assim, o meu avô seria o meu avô de parte de pai. Uhum. Então, lá desde criança em Curitiba, eu já tinha meio que esse contato com o time, mas não era um contato de que eu sabia o que se tratava o time internacional. Então, quando eu fui saber realmente o que era a história do time, o que ele tinha de título, o que ele tinha ganhado, o que foi o time mesmo, foi quando eu comecei a ter mais contato com meu padrasto e tal, uhum. E a gente foi se ligando mais sobre isso, né? Então, até inclusive em 2018, se não me engano, 17 ou 18, teve um jogo em Cascavel do Inter. Pertíssimo. E daí, como a gente não tem o acesso, não é tão fácil assim, pegar e ir lá pro Rio Grande do Sul, ir lá no Beira-Rio. Foi o primeiro contato como torcedor do Inter de ver o time jogar torcendo. Poxa, oportunidade maravilhosa, né? Isso. Do lado aí. Até então, em Curitiba, eu tinha ido no Couto Pereira no jogo. Primeira vez na vida, né, que eu fui num estádio foi no Couto Pereira. Eu tava do lado do Curitiba. E foi... inclusive, cara, por coincidência, foi um jogo contra o Curitiba contra o Internacional. E deu 0-0 ainda na época, sabe? Daí eu olhei e falei, cara, nós com o Alex no time, um time bom do Curitiba ainda na época, cara, empatar, eu falei, não, esse time aí tem alguma coisa, sabe? E daí eu fui me interessando realmente, sabe, pelo time. Então, a época, assim, que realmente eu falei assim, sou colorado, foi quando eu vim pra cá, que foi mais ou menos em 2017 e 2018, sabe? Bacana. Então, a próxima pergunta você até já foi respondida, né? Que é quem te influenciou, foi o padrasto, o avô ali, então, que fizeram o seu coração ser vermelho e branco. E então, você já assistiu o Inter ao vivo? Já assisti. Você lembra contra quem o placar? Foi esse jogo do Coxa que você mencionou? Foi outra oportunidade? Foi a primeira vez foi essa do Curitiba, né? A segunda vez foi essa de Cascavel. Até como não tem proximidade, né, de ver um jogo do Internacional, pra mim fica difícil, sabe? Então, eu fui ver esse daí, eu não lembro, cara, qual time que tava jogando na época. Isso que eu ia perguntar agora, né? Mas eu não lembro também nem o que se tratava aquele jogo. Eu não sei se era qual que era o campeonato. Isso. Mas foi ali na Arena de Cascavel, sabe? Foi ali na Arena de Cascavel. Não era um jogo contra o Cascavel, se eu não me engano, se não me falha a memória, não era. E foi o jogo assim que eu realmente vi os meus jogadores jogando, né? Então, tipo... Foi nesse dia, assim, eu não tenho uma recordação muito clara. Eu tenho mais essa que foi mais antiga, que foi, acho que meados de 2008, 2009, assim, que eu fui no Couto Pereira, sabe? E que eu tive essa recordação de ver mesmo o Inter jogar num estádio grande, não que eu querendo que o Cascavel não seja, né? Mas num estádio, assim, com 100% da lotação e tal, que eu senti mesmo o que é um jogo de futebol, foi nesse, e por coincidência foi com o Inter, né? Entendi. Pro Inter ter vindo a Cascavel, eu vou arriscar dizer aí que foi uma Copa do Brasil, porque o Campeonato Estadual não foi, Brasileirão, não foi, só se foi um ano que o Paraná tava na Série A, ali 2005, 2006, o Paraná jogou a Série A. Pode ter sido... mas foi recente, né? Que eu fui. Foi em 2018, mais ou menos. Então provavelmente foi uma Copa do Brasil aí. Brasileirão acho que não foi. Assim, cara. Sul-Americana também acho que não. Libertadores acho que não. Então, e foi assim, até
meio esquisito, né? Um torcedor falar que não sabe que jogo que era, não sabe o que era. Mas era a época que eu realmente estava conhecendo o que era o Internacional. Então eu não tinha esse interesse de... Não, vou parar e vou assistir um futebol e vou... Eu tinha ido porque meu padrasto falou, não, vamos lá, vai ser divertido. Eu falei, vai. Valeu o passeio. Valeu o passeio e ali que foi que... Quem é? Desse jogo pra frente ia ser muito mais colorado ainda. Não? Então certamente valeu a pena ter ido, né? E agora, Lucas, qual foi o seu dia mais feliz e o dia mais triste como torcedor do Inter? Dia mais feliz, né? Foi ano passado, o Gauchão. É mesmo? Foi o Gauchão, cara. Não, pra mim, assim, um dia feliz é quando o Inter ganha do Grêmio. Não existe... A rivalidade a rivalidade é o que... Cara, pode ser, assim, sei lá, vamos supor que algum dia na nossa vida esteja Inter e Grêmio na Série C. Eu vou estar comemorando como se nós tivéssemos ganhado uma Libertadores, alguma coisa assim em cima do Grêmio. Pra mim, independente do que tá jogando, ganhou do Grêmio, é o dia mais feliz da minha vida. Mas o dia mais triste, cara, foi da gente ter perdido o Brasileirão. Que daí, né, se eu não me engano, foi o de 2021, Brasileirão 2020. Que teve aquela ocorrência contra o Corinthians e tal, que a gente tinha marcado os gols e... foi triste, dia né? ali... Até virou piada o Edenilson, 41 anos. Então foi... Cara, aquele dia ali foi... Não foi que foi o pior dia da minha vida como colorado, mas foi uma frustração enorme. Muito grande. Até porque, em decorrência daquilo, eu não vi mais o Inter, tipo, chegar a nada, entende? Foi passando assim que foi descendo cada vez mais o time e a gente tá lutando pela sobrevivência. Então, eu posso te falar que o dia foi... Um dos dias mais tristes como torcedor do Inter foi aquele, mas se eu te dizer uma fase mais triste como torcedor do Inter, boa pergunta também. Seria essa daqui que a gente tá somente sobrevivendo e mesmo precisando sobreviver, a diretoria não serve, os jogadores cansados, né? Treinador técnico também não são os que deveriam estar, né? Deveriam ser outros, na minha opinião. Então, como que a diretoria... Como que uma diretoria ruim... Eu digo por causa do meu time também. Como que uma diretoria ruim, ela irrita, né, cara? Irrita, o torcedor. cara. Como que um dirigente incompetente Porque não é por falta de torcida. Não é por falta de time. Apaixonadíssima. Não é por falta de time. Não é por falta de técnico. Porque a gente teve técnicos bons, mas quem que acabou com tudo ali na questão relação técnico e time foi a diretoria de novo, né? Então, tipo, cara, o que tá matando realmente o Inter é a diretoria, é a questão de gestão, é a economia do time... É o que vai matando e o que vai acabar matando o time, sabe? Que é um caso clássico no futebol, né? Isso. Infelizmente, assim, muita fase ruim, muitos problemas que time passam. Sim. É um dos casos mais comuns por falta de... Por má administração, Sim. né? Presidente, diretor de futebol, né? Tipo, Sim. coisas ali extra-campo. Isso aí é um caso muito comum dentro do futebol, né? Sim. Agora, Lucas, então o dia mais feliz aí, quando ganha do Inter, do Grêmio, quando ganha do Grêmio, praticamente. Dia mais triste, essa derrocada, essa perda ali do Brasileirão aí do início da década, né? Pro 2020 que você... Se eu não me engano, foi 2020. Foi dali 2020, 2021, alguma coisa assim. Beleza. E quais são, cara, os seus dois maiores ídolos do Internacional? O Inter que tem grandes jogadores também na sua galeria, marcantes, mas você pessoalmente, seus dois maiores ídolos colorados? Cara... Geralmente o pessoal fala que todo torcedor do Inter, o ídolo é o Fernandão. Eu posso falar que ele é um dos maiores, do meu maior ídolo, assim, mas eu não vi nenhum jogo dele, né? Pessoalmente eu não vi nenhum jogo. Agora, o ídolo mesmo, assim, que eu vi jogar, eu vi correr atrás e que, cara, faz falta até no Inter... É o D'Alessandro, mas não tinha o que fazer, né, cara? Nossa, o cara já chegou na idade. Que criou um caso de amor muito consistente, né? Muito. Sim, cara. Aquele cara foi, assim, um pai pra torcida, foi um pai pro time. Questão até de jogos, do que ele já fez pelo time, sabe? Cara, aquele cara é o líder colorado. Então, assim, o
que seria pra gente colorado de todos os tempos é o Fernandão. Mas assim, do meu momento é o D'Alessandro. Então, Fernandão e D'Alessandro. Faz todo D'Alessandro. sentido. Eu acho que se perguntar para 10 colorados aqui, 2 maiores ídolos, D'Alessandro vai estar na boca do torcedor ali. Eu acho que Fernandão e D'Alessandro. Eu acho que qualquer... Não, teve o Gabiru, teve pelo Tafarel. Mundial, sim. Mas assim, cara... Acho que identificação, assim, tipo, legado mesmo, né? Tipo, aquele caso de amor entre daquele verdadeiro match, né? Entre jogador, a camisa, entre o clube. Eu acho que Fernandão e D'Alessandro, no caso do Inter. Eu concordo. E Lucas, agora um jogador que você sente saudade de ver vestindo a camisa do Inter, né? Que não necessariamente chegou a se tornar um ídolo, mas que teve uma boa passagem, um jogador que marcou ali, que te dá saudade. E o contrário também, um cara que te irritou muito como colorado, você deu, graças a Deus, quando saiu do Inter. Irritou, eu já posso responder assim na lata, que é o Guerreiro. Cara, sério. Meu Deus... Pagar pro cara não jogar, pelo amor de Deus, né, cara? Então, tipo, ele entrou em 2018, se não me falha a memória. Ele ficou praticamente um ano parado, né? Por causa daquela questão do doping, né? Lembro. Recebendo igual, né? Tava em casa recebendo, não jogava. Era a contratação da época do Inter. Veio do Corinthians, né? Depois teve... campeão do mundo no Corinthians 2012 e tal, né? Foi muito... Era uma fase ótima pra ele, cara. Só que o que acontece? Ele chegou no Inter... Claro, eu não vou falar por ele, né? Eu não sei o que tava passando na cabeça do cara. Mas parece que ele chegou no Inter e... tem um time fácil aí pra me tirar um dinheiro. Vou ficar. Porque daí veio as lesões, né? Ficou também um período enorme de tempo... em casa ou em banco, não jogava. E quando foi jogar, cara, foi uma vergonha, cara. Frustração. Uma vergonha. Que, se eu não me engano, ele pegou... Foi... Cara, eu não vou saber o número exato, mas ele pegou, assim, pelo menos... Se for equivaler gol e jogo de partidas jogadas, né? Cara, ele não fez 1/3 do que ele era pra ter feito, entende? Não fez 1/3 do que ele era pra ele ter feito. Isso também é muito comum, acontece muito uma contratação assim, de certo peso, certo nome, o time traz, aí o cara tem uma lesão, aí fica ali 6 meses, 1 ano sem atuar, maioria dos casos também recebendo sem jogar. Sim. Acaba tendo uma passagem assim, né, tipo, bem capenga, assim, melancólica pelo clube, sai ali com poucas atuações, às vezes poucos gols, gera muita expectativa. Isso também, acho que todo time tem um caso como esse, todo torcedor que for conversar. Cara, o que deu raiva era que esse dinheiro que o Inter tava pagando por ele, a gente podia ter contratado 3, 4 jogadores que fariam o triplo do que ele tava fazendo, entende? Então, ele chegar assim, já de uma fase muito boa, a gente tinha esperança de que ele ia ser uma pessoa ótima no time. Mas, cara... O cara que tinha feito muito gol no Corinthians. Inclusive, até corrigindo a informação, eu falei que ele foi assim do Corinthians, mas ele acho que na verdade ele já tinha passado até pelo Flamengo. Ele jogou no Corinthians, depois ele foi jogar no Flamengo. Acho que ele foi pro Inter, saído do Flamengo. Depois que ele saiu do Flamengo é que ele foi pro Inter. Foi alguma coisa assim na época. Eu não vou saber a ordem correta, se foi o Flamengo ou o Corinthians. Flamengo pro Inter. Isso. Cara, mas assim... foi um dinheiro muito desperdiçado do clube, entende? A gente já não tá nessa questão de gestão financeira muito boa já desde essa época, entende? Então, tipo, foi um desperdício de dinheiro, o cara não fazia nada ali e é isso. Mas, assim, de quem eu tenho saudade de jogar no time, cara... eu acho que seria... Putz, falar da D'Alessandro de novo também é complicado, não, vou ser mais... Poderia ser. Cara, saudade a gente tem, cara, porque o cara foi monstro, mas assim... É até estranho falar, mas eu tenho saudade do Yuri Alberto no Inter, cara. Yuri Alberto. Tenho saudade do Yuri Alberto no Inter, cara. Ele... Eu acho que se ele continuasse no Inter, claro, ele foi sendo um destaque muito grande, assim, na época que ele apareceu no Inter, né? E é entendível ele sair do time. Mas eu acho que se ele continuasse no Inter, teria feito melhor ainda, sabe? Teria feito muito mais pelo Inter. Até pela questão, assim, de que... Cara, ele tava voando, sabe? Era ele que jogava sozinho praticamente no time. Claro, tinha questões das assistências da época ali, mas ele era
que eu tenho saudade de ver jogando de novo pelo Inter. Resposta em comum, assim, é maneiro, né? E sabe que enquanto você tava respondendo, eu tava aqui lembrando, assim, 2 nomes que passaram na minha cabeça, até de certa forma aleatório. Cara, o Guinha Azul, não sei se você se lembra, se você chegou a ver, era um volante careca, assim, raçudos, que ele era argentino, depois jogou no Vasco. Pô, Guinha Azul, cara, o cara... que assim, eu acho, né, que o torcedor do Inter tem uma boa recordação dele. E, claro, o Tinga, né, cara? O Tinga que, sim, pô, também marcou época no Inter. Foram os 2 nomes, assim, que eu lembrei que agora, que se eu fosse colorado, eu ia ter saudade. É que eu não falo esse pessoal que foi mais da parte passada, é o pessoal mais de agora, porque o que acontece... se eu for citar quem eu tenho saudade no Inter e quem tenho raiva dos tempos passados, nossa senhora, a gente fica até amanhã aqui, sabe? Mas eu preferia responder mais da parte atual. Sim? Da parte atual. Então, assim, se eu fosse citar, eu tenho saudade de quem? Eu tenho saudade do D'Alessandro, Nico Lopes, eu tenho saudade também de ver jogar no Inter. O Cuesta, tenho saudade de ver jogar no Inter. Tu jogou com o Botafogo também. O Marcelo Lombo, por mais que no finalzinho ali ele deu uma zoada no time, mas ele era legal de ver, cara, um goleiro top, inclusive. Parabéns, né, Marcelo Lomba. Né, por onde? Alisson Becker também, outro cara. Alisson. Cara, eu acho assim, ele é um dos melhores goleiros, assim, sabe? Que até questão de brasileiro, assim, ele é um dos melhores goleiros que eu já vi jogar, entende? O Alisson Becker. Então, cara, seriam esses caras, mas assim, da atualidade é mais esse pessoal mesmo. Certo. Legal, cara. Foi um bom nomes bem legais, assim, e ficou bem diversa, né, a sua colocação. Agora, Lucas, um craque das antigas, alguém que então, pelo seu avô, pelo seu padrasto, alguém lá das décadas passadas que honrou a camisa do Inter, que você não viu jogar e gostaria de ter visto. Cara, eu queria ter visto... Deixa eu ver, cara. Tem bastante gente, assim, que passa na minha cabeça, mas não é algo que me interessa muito. Mas, cara, Fernandão é um deles. Fernandão, sem dúvidas, o cara era... fenomenal. O Gabiru também, eu acho dele um cara da hora. Isso contando, né, com 2006, né? O Tinga também, queria ter visto, né? Um cara que foi craque mesmo dentro do time. Cara, e acho que é mais esses nomes, assim, que vêm forte dentro do clube. São os nomes mais históricos do clube, né? Você chegou a pegar ali Rafael Sobis? Rafael Sobis é um que até acabei esquecendo, mas aquele cara, também, meu Deus do céu, velho. Conduziu o Inter em campanha de Libertadores. Acho que até a Libertadores que o Inter ganhou. Rafael Sobis foi... Sim, ele é um cara que ele ajuda o Inter até hoje, né, cara? Ele é um cara que... Eu queria que ele fosse da presidência do Inter. Queria que ele fosse da presidência do Inter. É um cara que ele sabe como que o Inter respira. Ele sabe o que o Inter precisa, sabe? Então, pra mim, cara, é um dos caras até que eu queria comentar, é ele, cara. Rafael Sobis, um nome bem marcante na história do Inter. Isso. O cara jogou muito bem pelo Inter. O cara jogou muita bola. Até o que eu tava vendo esses dias, o Anderson, que eu queria ver ele jogar... Até tem aquele meme dele com o cilindro de gás lá no... jogando. Eu não lembro qual que era o jogo agora, mas que ele foi no banco, fez assim... Eu achava ele engraçado jogando, sabe? Achava ele engraçado. Até tem uma página que eu acompanho no Twitter, que é uma paródia dele. Cara do céu, aquele cara eu queria ter visto ele jogar também. Ele é da hora. Pode crer. E técnico agora, então, vamos indo pra beira de gramado, né? Saindo um pouco das 4 linhas. Um técnico preferido. Eu acho que eu até imagino quem é. Abelão, né? Tem outro, Abelão, cara. Não tem como, né? Abelão tinha que ter uma, sei lá, a cara dele grudada no escudo, sabe? Um busto não, né? Acho que uma estátua de tamanho real. Tinha que fazer sei lá, como se fosse uma estátua da liberdade de tamanho do que ele representa de tamanho dentro do Inter. Não, Abel todo colorado E, cara, até hoje o cara não mede esforço pra tirar o Inter. Ano passado, ele tava, acho que, aposentado. Sim. Ele saiu da aposentadoria e foi chamado pra comandar o Inter ali nos últimos... Exatamente. 4 jogos, eu acho. O cara, sim, ele salvou o Inter. Ele tem um senso, sei lá, como que eu posso dizer, assim, de... tá fazendo... merda, vamos levantar de novo, de pegar pela mãozinha. Identificação, coisa que não se explica. Cara, o Abel,
Pô, foi o Mundial pra gente que ele deu, fez uma Libertadores pra gente que ele deu também na época. Reconstruiu o time várias e várias vezes. Dele pegar um time que não tinha esperança, ele mostrar jogadores que você olhava assim e falava, esse cara não tava nem não era nem pra jogar aqui, era pra jogar em várzea, sei lá. Pra jogar em campinho de escola, cara. Nossa, e o cara mostrar que o cara é bom. Fazer o jogador render, é bom. Extrair algo, às vezes, de quem talvez não é nem extrair o melhor do jogador, às vezes fazer um cara que a gente acha que não tem o que oferecer, extrair e assim, cara, eu posso te dizer o seguinte, desde 2010, quem realmente reconstruiu o time, porque o Inter, desde 2010, ele era pra ter só caído, cara. Só caído. Ah, mas na época de tal pessoa veio que nem o Kudê, o Eduardo Kudê. Tem muito colorado que fala, não, o Kudê foi um dos melhores de todos. Não, negativo, cara. Negativo. Quem que veio depois? Abelão. Nossa, cara, não, essa do ano passado foi assim, essa foi foi cereja do bolo da idolatria do Abel, vamos dizer assim. Não, e cara, o Roger Machado, ele enfiou o Inter numa lama que eu não sabia que era possível, sabe? Do time estar invicto no começo do ano, e chegar no final do ano o time tá rebaixado praticamente, depender de outro time em outro jogo para poder escapar do rebaixamento, cara. Cara, e o Roger Machado tá agora lá no São Paulo, inclusive o São Paulo não tá bem na Sul-Americana, não ganhou, acho que agora no Brasileiro de novo, não tá mal na tabela no Brasileiro, mas ele ainda não conseguiu a confiança do torcedor, cara, lá, tá sendo vaiado. Você percebe um padrão até na questão do Internacional. Todo começo de temporada o Internacional tá bem, é um time que tá brigando nas cabeças, né? Tá com técnico novo, tá com técnico que tá fazendo serviço. É o Pesolano, né? O nome agora é o Pesolano. O Pesolano já começou ruim, né? É um cara assim que, pra mim, não fede, não cheira dentro do Inter. Pra mim, ele é descartável, vai ser descartado, né? Agora nos próximos dias. Mas, cara, Pesolano, pra mim, manchou ali, acabou, passa uma borracha, ninguém lembra quem que foi. Mas agora, tipo, que nem Eduardo Kudê, na época que ele entrou, tava ótimo, o time tava ótimo, tava brigando, tava ali, né? Agora o Roger Machado também entrou, fez o time ficar invicto, fez um arregaço no time, sabe? Chegou de novo, quase fomos rebaixados, né? Outros técnicos atrás, mesma coisa, entrava no time e o time acabava ruim de novo, né? Sim. Isso daí a gente vê uma questão, de novo, que eu falo, é uma questão mais da gestão do clube do que seria do elenco de técnico, elenco de jogador. Então, assim, cara, você vê um padrão, você vê que parece que o time desanima e o técnico desanima de estar no Inter. Então, cara, esse é o time que a gente tem hoje em dia, né, cara? Agora, Lucas, um jogo marcante, não necessariamente um jogo de título, um jogo que tenha te marcado e um título marcante, né? Cara, jogo marcante foi... Eu acho que foi o... Putz, cara. Que é muito jogo, assim, sabe? Que eu acho legal, assim, que eu de vez em quando pesquiso, assim, sabe? Eu não sou torcedor do Inter, mas conforme eu vou conversando com o torcedor, eu vou criando memória. Tipo, eu tenho um aqui, cara, que você acha que é assim, como amante do futebol, é um jogo que eu me lembro e acho que tá na cabeça de algum... O jogo marcante foi o da expulsão do Grenal lá, que virou uma pancadaria. Aquele jogo eu acho... Você lembra o ano? Cara, foi em 2022, se eu não me engano, 2023. Grenal com briga deve ter tido mais de 100 na história. Cara do céu. No entanto, historicamente, o primeiro Grenal, o Inter levou 10-0 do Grêmio. E é o título deles, né? É o título deles 10-0. E depois o Inter foi invicto e tal, foi passando, né, as fases, passou acho que uns 3-4 anos, foi passando as fases e foi virando o que é hoje, né, que o Inter é o pai do Grêmio. Desculpa amor, minha namorada é gremista, quero mandar um beijo pra ela. Temos um corte aí, ó, vai gerar... Cara, a namorada é gremista e a gente quase nem se fala quando tem jogo, cara. Cada um cômodo, cada um só fala quando o jogo... Nem quando o jogo acaba, porque a não ser que dê empate, né? Porque se um vencer, o outro automaticamente perdeu. Até tava brincando agora, recente, né? Que teve um empate no Grenal, o último, se não me engano, o último Grenal.
Que eu falei assim, não, eu pedi pra eles empatarem pra nós não brigar hoje. Mas ela sabe que é brincadeira, ela sabe que é corneta, sadio, né? Que fala. É, corneta. Mas assim, um jogo mesmo que pra mim eu achei... Que é um jogo que eu achei engraçado mais, né? Na palavra correta. Foi esse Grenal, esse Grenal aí. Que o Edenilson enforcou o outro lá. Rapaz, acho foi que feio, cara. Escapa a memória aqui. Foi feio, cara. Mas Grenal com briga é que eu falei, né, cara? Sim, cara. É briga uma semana antes, uma semana depois, durante o jogo, antes. Como é que depois pode, né? Eu acho que é a maior rivalidade do Brasil, acho que é Inter e Grêmio, cara. Tem, assim, rivalidade nós temos, olha, pô... Flamengo e Vasco, tem Corinthians e Palmeiras, mas sim, eu acho, cara, que... Porque Grenal, tipo, Rio Grande, é igual você falou no começo, é o estado dividido. Ou você é A ou você é B. Não interessa. Vice-versa. Mas eu torço, sei lá, eu sou flamenguista. Dentro do Rio Grande do Sul, você não é flamenguista. Ou você é Inter, ou você é Grêmio, cara. Não interessa. Não interessa. Você é flamenguista, com o que você compactua? Cara, eles não te perguntam nem teu nome. Quando tem jogo, assim, eles não perguntam teu nome. Eles perguntam o que você é. Se você não tá vestindo uma camisa, eles te perguntam o que você é. Sabe? Você não pode ter adereço azul se você é do Colorado. Você não pode ter um adereço vermelho se você é do eu sei Grêmio, que é bem cara. Assim, cara. Então é um negócio assim, e é dentro e fora do estádio. Teve a briga dentro do estádio, teve a briga dos jogadores, teve briga de torcida no mesmo dia. Teve... Cara... Foi loucura aquilo lá. Seria melhor que não tivesse, né? Deixa o registro do programa aqui, né? Não a violência, a paz nos estádios, mas no Rio Grande do Sul não é fácil. Cara, gente. Não Meu tem, Deus do céu. Não existe. E é jogo assim que eu acho assim histórico mesmo, foi o grande mundial que teve, né? Não tem como ficar de fora. Até a gente vê algumas pessoas falando que foi o pior mundial que por um time brasileiro foi o pior mundial que existiu, né? Que ninguém botava fé, ninguém. Não, e era o Barça do Ronaldinho Gaúcho, era Deco, não sei se acho que Xavi, Iniesta, Eto'o, acho que já tava nessa geração aí. Puyol também tava, se não me engano. Cara do céu, e a gente jogando com... Alexandre Pato pra cima do Puyol lá. Não, Fernandão. Até o Fernandão saiu na metade do jogo. Metade não, acho que foi, se não me engano, metade do segundo tempo, né? Ele saiu. Aí o Gabiru só pisou no gramado, já fez um gol. Cara do céu, aquilo lá, assim, foi um milagre na Terra, sabe? Foi um milagre que aconteceu, cara, porque não é possível. E ainda depois saiu do Mundial, conquistou a Tríplice, né, cara? Porque daí foi Libertadores, Mundial e a Recopa. O sonho de todo... Então, time na temporada. Assim, tirando o rolo compressor, né, que foi da década de 40, que foi o melhor time da atualidade do Brasil em um longo período de anos ali. Esse eu acho que foi o melhor time que o Inter teve, tirando esse do rolo compressor. Legal, cara. E era um jogo assim, cara, eu assisto e reassisto, cara, até hoje. Não assisti ao vivo, não assisti pessoalmente, mas... É o jogo pra botar no DVD. É o jogo pra... Essa história do DVD é complicado. Agora, Lucas, pra fechar, cara, essa conversa muito boa aqui, você, esse Colorado, pô, tá trazendo... Eu acredito que os Colorados estão se sentindo muito bem representados pela tua presença aqui. Último jogo do Inter, sábado agora, 2-2 com o Botafogo em Brasília. E o próximo jogo é pelo Brasileirão novamente contra outro carioca, o Fluminense, domingo, lá no Beira-Rio. Seu palpite pra esse jogo? Cara, do Botafogo, assim, eu não acreditaria que... Antes do jogo, não tava acreditando que ia ter empate. Eu tava acreditando que o Botafogo ia ganhar. Justamente por essa fase e tal. Enfim, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo com o Inter, né? Quem acompanha realmente o futebol brasileiro sabe o que tá acontecendo. Claro, a gente é até zoado, o Colorado é zoado dia e noite por causa do que tá acontecendo com o Inter, né, cara? Mas eu não tenho esperança que o Inter vai ganhar o próximo jogo, cara. Vai ser pelo menos assim um 2-1, alguma coisa assim. 2-1, o Fluminense tá bem assim, de novo, ganhou agora da Chape. Sim, cara, o Fluminense tá excelente. Deu uma balançadinha ali na Libertadores, acho que estreou empatando, perdeu em casa pro... Acho que Independente Rivadavia, acho que era o nome do time. Independente Rivadavia, perdeu e tudo, mas no Brasileiro já tava bem e tal, voltou a vencer. Você acredita então numa vitória, um trunfo do Fluminense sobre o Inter em casa? Cara, do Fluminense. E eu acho assim, que nem eu tava falando, né, antes de começar o programa, tem uma questão que o Baldasso até comentou, cara.
o Inter ele é um time que tá sobrevivendo. Mas mesmo assim parece que ninguém quer sobreviver, cara. Ninguém quer sobreviver. É um time que tá dependendo inteiramente da presidência, cara. Tá dependendo inteiramente da presidência, de uma gestão... que carrega, né, cara? Geralmente quando o clube tá nessa fase, o time não fica só por conta da torcida. Sim. A torcida que empurra ali, que cara, e o time tem sócio, o time tem uma campanha boa em questão, assim, de chamar o torcedor mesmo. Isso, entre os torcedores, cara, acontece muito isso, sabe? De você tá dentro de um jogo, independente de qual é o jogo, você tem que estar cantando, você tem que estar festejando, você tem que estar lá pelo teu time, entende? Então, uma coisa até que me cativou muito no Inter foi a questão do tradicionalismo, cara, dele ser um time tradicional, independente se faça chuva, se faça sol, você tem que ser colorado, cara. E se você tá passando dificuldade, se teu amigo tá passando dificuldade, não sei o que, eles dependem do Inter pra sorrir, cara. E o jogador sabe disso, o técnico sabe disso, sabe? Mas quem parece que não sabe disso é a diretoria. E, cara, reclamação, não adianta, o torcedor reclama dia e noite. Todos os pontos, de todas as características que faltam no time, mesmo assim ninguém tá nem aí, cara. Ninguém tá nem aí. Então, assim, não é eu duvidar do meu próprio time. Eu não duvido do Inter, cara. Eu não duvido que ele vá lá e possa jogar um jogo ótimo, excelente contra o Fluminense. Mas você saber como tá o teu time, você saber como tá o histórico, você saber que tem pessoas que parece que quer até prejudicar o time dentro do próprio time, sabe? Cara, tira totalmente a esperança do torcedor, sabe? Porque... eu vejo assim, principalmente da galera colorada, que o que move não é o fato de o Inter tá perdendo ou tá ganhando. É o fato de você carregar a camisa e você carregar com a maior paixão do mundo, entende? Que é o que o torcedor espera, né, cara? Exatamente. Todo torcedor espera isso de todo jogador. Exatamente. Às vezes a gente encontra os que entregam muito isso, às vezes os que a gente faz ali o seu papel de profissional, e tem os que decepcionam a gente nesse sentido. Não, então você vê até da minha própria questão, cara, eu tenho muito apreço por certos jogadores justamente por eles terem a paixão colorada, entende? Eles entenderam o que é a paixão colorada. Deles serem colorados também, entende? Você viu o D'Alessandro? O D'Alessandro entrou numa parte de... até não vou saber qual que é a área que ele tá, mas ele tá trabalhando dentro do Inter. É mesmo? Sabe? Se eu não me engano, ele trabalha em alguma consultoria lá dentro, não vou saber te responder agora. Rafael Sobis também, direto falando em programa de TV, podcasts também, o que precisa mudar no Inter? Ninguém escuta, cara, da diretoria. Ninguém escuta. E é um cara que ele tem a bagagem para poder falar o que falta no Inter, entende? Ele tem a bagagem. Tem a propriedade. Ele tem a propriedade, exatamente. O Abel também já cansou de reclamar do Inter, cara. E são os nomes que podem falar, né? Como a gente tá falando aqui, tem a verdadeira propriedade para estar opinando. Então, cara, ninguém escuta a torcida, ninguém escuta jogador, ninguém escuta ex-jogador, né, no caso, ninguém escuta quem realmente quer que o Inter vá para frente. Eles não estão escutando, cara. E eu não sei qual que é o problema da diretoria, sabe? Eu não sei se eles são corruptos, se são ou não. Enfim, mas não destrua o Inter. Cara, se for pra roubar, que tenha dinheiro pelo menos pra roubar, sabe? Que tenha uma coisa pra roubar, cara. Mas assim, os caras estão afundando o time, cara. Estão afundando o time. E até eu vejo a questão, não é só o Inter também, cara. É uma questão não como um torcedor, mas uma análise por fora, assim, eu vejo que os dois maiores times do Sul tá sofrendo pela mesma coisa, sabe? Cara, são vários, né? Sim. Os times do Rio não estão escapando disso, né? Tem um ou outro aí que tá em São Paulo. Isso é um problema, parece, crônico no futebol, né? Cara, é o defeito mor, vamos botar assim, dos clubes nesse século XXI, né? 2026, aí, essa década. E você vê, cara... Você lembra de um elenco, de uma gestão boa, de um time que tá indo pra frente, você lembra já direcionada ao Flamengo, né, cara? É o único time, assim, que eu vejo, assim, que, cara, não tem o que vai derrubar mais. Acho que o Palmeiras ainda tá também. Palmeiras também, mas... O Cruzeiro tava vivendo viveu e passou por uma reestruturação na SAF, tudo, já foi do Ronaldo, vendeu ali do...
Só que, cara, o que a gente vê... A gente tem os exemplos do que seguir, sabe? A gente tem os exemplos no futebol brasileiro do que seguir. Eles não seguem porque, cara, falta... não sei nem o que falta mais, entende? Porque, que nem eu te falei, amor de torcedor tem, dinheiro do torcedor tem, porque não é barato você pegar aí pra um jogo do Inter. Fora os milhares de sócios, né? Que isso é contribuição certa, cara, né? Fixa, mensal. É, uma contribuição que é garantida, cara. Tem um estádio com uma estrutura enorme, nossa, cara. O Beira-Rio é muito bonito. Um estádio que foi construído já com essa raça, sabe? Foi uma briga tremenda para construir o Beira-Rio. Aonde que era para ser o Beira-Rio, passa literalmente um rio, né, cara? Que foi aquele aterro lá que eles fizeram e construíram no estádio. Então, cara, é um time que ele veio já de dor e sofrimento. Ele já tem a sua história construída por dor e sofrimento. Mas você vê teu time alcançando títulos incríveis, títulos que são fora do comum, até mesmo no futebol brasileiro, sabe? De ser um dos maiores em questão de história. Ser jogado novamente dentro do poço, cara. É complicado, sabe? É doído demais, né, cara? É torcedor. complicado. E quem aguenta tudo é torcedor, né? Porque os jogadores passam, a diretoria passa. Quem fica com a zoação, com a dor e mas mau a gente momento, não desiste, cara. Não desiste. Torcedor. Não adianta... Que nem eu falo, torcedor, a parte do torcedor a gente faz, cara. O restante agora é com eles, né? O restante é com eles. Não adianta ficar, porque tal jogo, o árbitro roubou, não sei o que. Não, cara, a gente sabe que o time tá ruim. A gente sabe que o time não tá caminhando mais, cara. E eu falo assim, cara, não é somente o próximo jogo que eu acho que vai ser ruim, cara. Eu acho que a temporada inteira do Inter vai ser ruim e eu não sei se o Inter se escapa esse ano. A gente já provou ano passado... A gente já provou ano passado que o Inter tava ruim, que deveria melhorar e independente do que seja, cara, era pro Inter correr atrás e de novo repetindo os mesmos erros, cara. E já desde o começo do ano repetindo os mesmos erros, cara. Então, assim... Pra mim, o Inter esse ano não vai muito pra frente, não, cara. Então, uma expectativa baixíssima. Baixíssima, então... cara. E eu não falo assim, porque eu tô chorando, porque não sei o que, cara. Eu falo com dor no coração, eu falo com dor no coração, mas é mais uma questão, assim, de que não depende mais da gente, sabe? A gente, como torcedor, tá lavando muita roupa suja e tá lavando muita mão também, sabe? Então a gente tá deixando pra lá muita coisa, mas chega uma hora que acaba cansando, a gente já vê que a torcida do Inter tá cansada, entende? Também, então, né? É mais ou menos isso que eu tenho de expectativa do Inter em geral, não somente desse jogo, né? Tá certo, cara. Lucas, agradeço muito, cara, a tua presença aqui, sua participação, né? Veio aí mais do que a caráter, camisa, casaco. E desejo, então, boa sorte no próximo jogo e uma temporada então, de boas surpresas para o Internacional. Não só para você, então, mas para todo torcedor do Inter que tá preocupado, então, vamos colocar assim. Cara, a grande maioria, sim. Não vou dizer em modo geral, assim, claro. Mas da minha pessoa, sim, eu falando como Lucas, torcedor do Internacional, cara, pra mim o time tá com a corda no pescoço e a alavanca já tá puxada pela metade, entende? Então, se não se escapar, não tem o que fazer. Vamos aguardar e ver o que o Inter reserva para o restante da temporada, então. Novamente, obrigado, cara, pela tua participação, né? Cheio de conhecimento aí. Muito obrigado. Fez as denúncias que achava que tinha que fazer sobre a diretoria. Mostrou todo o teu sentimento pelo Internacional. Cara. Obrigado pela presença, viu? Obrigado a você, cara. Valeu, viu? Esse foi, então, o Papo de Torcedor dessa segunda-feira com o Lucas, torcedor do Inter. Antes de encerrarmos esse programa, dá uma passada nos destaques da rodada do Brasileirão que tivemos nesse final de semana. As maiores destaques, né? O triunfo do Furacão do Atlético Paranaense sobre o Vitória 3-1 em casa. O Fluminense que venceu a Chapecoense 2-1. E a goleada, né? O sacode do Flamengo para cima do Galo, 4-0 fora de casa. Destaques, então, dessa última rodada do Brasileirão. Eu te vejo na sexta-feira, até
convidar até também diretamente o Lucas, aquele que mencionou que gosta de automobilismo. Sexta-feira temos um especial Ayrton Senna do Brasil nesse programa, então o Lucas também já fica convidado aqui diretamente para conferir o especial Ayrton Senna do Brasil na sexta-feira, 1º de maio, com Antônio Coradelli, gravação que ficou, sensacional, todos convidados. Eu te espero então na sexta-feira com o especial Ayrton Senna do Brasil. Boa terça-feira, bom restante de semana para você, um abraço, até sexta, valeu galera!